Estamos de volta com o CBN Maceió e hoje, terça-feira, ontem nós falamos sobre a Black Friday e como se prevenir de golpes, né? E uma das coisas que foi abordada sobre o advogado, como advogado, foi evitar e ter cuidado com o consumismo. Como ter cuidado com o consumismo hoje será abordado aqui com o doutor em psicologia Liésio Pinheiro e o porquê, como ser humano, por que ele é tão consumista. Doutor Liésio Pinheiro, como nós podemos evitar e é possível evitar isso? Muito bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Flávia, é um assunto extremamente importante porque nós precisamos compreender que o ser humano, muitas vezes, ele é insatisfeito com o que tem. Então, ele sempre está procurando gratificação. Então, essa gratificação, ela pode gerar um grave problema na vida, principalmente em consumidores. É provado que mais da metade do que nós consumimos, né, eu estou passando em uma loja, estou passando na frente de uma loja, é provado que mais da metade dos consumidores compram por impulso. Olha só. Não é que ele está necessitando, mas é o impulso de compra. Hoje, principalmente, por compras por aplicativos. Então você pega, né, hoje você vem tudo por aplicativo. Então o consumismo, ele toma conta do indivíduo, muitas vezes, como um desajuste emocional. É como se fosse uma necessidade de preencher alguma coisa internamente e o indivíduo sai comprando. E isso vai gerar graves consequências. A Serasa, por exemplo, fez uma pesquisa mostrando os efeitos emocionais sobre o indivíduo que está endividado, por exemplo. E aí pode gerar consequências emocionais gravíssimas. Uma preocupação exagerada, porque ele não vai conseguir honrar com o compromisso, um foco excessivo naquela dívida, e isso vai ter toda uma consequência como insônia, como ansiedade. Então o consumidor ele tem que ter cuidado para não cair em uma necessidade de gratificação de algo que ele não precisa, ou seja, a gratificação interna de um desejo dele, mas algo que ele não precisa. Lembre-se, nós consumimos a maior parte das vezes por impulso. Professor, o que é consumo consciente? Consumo consciente é a possibilidade de você analisar racionalmente uma necessidade. Ou seja, eu vou comprar algo que eu preciso exatamente naquele momento. Eu vou dar um exemplo clássico. Quando nós vamos fazer feira no supermercado, e isso é explicado inclusive pelo neuromarketing, olha só, quando eu vou fazer compra no supermercado, nós orientamos que o indivíduo, ele vá alimentado, tem uma relação interessante. Então, eu não posso ir fazer compras no supermercado com fome, porque a nossa mente cria estratégias para que nós possamos consumir mais. Então, o consumo consciente é a possibilidade de você analisar o que está faltando para você naquele momento, de forma concreta, de forma objetiva, e conseguir obter o item que há uma necessidade, não o item que vai gratificar apenas um desejo. E, professor, tem diferença, assim, mulheres são mais afetadas do que homens por esse impulso, ou não tem essa diferenciação? Olha, Flávia, isso aí é uma questão extremamente perceptível, certo? Porque isso tem a ver com características de personalidade. Não é a questão do sexo masculino ou feminino que vai, na verdade, homens ou mulheres, que vai determinar o consumo. Existem homens extremamente consumistas. O que nós estamos falando, na realidade, é a possibilidade da oferta do tipo de produto que gratifica o indivíduo. Então, por exemplo, mulheres se atraem mais por roupas, mulheres se atraem muito mais por bolsas, sapatos. Pode olhar, a questão do comércio feminino é muito mais intenso.
Né? Do masculino, ele é focado mais em outras instâncias, como bebidas, carros, outros tipos de artigos esportivos, por exemplo. Então, tem a ver, né, com o material que é comercializado. Mas o consumismo, ele está presente, né, tanto em homens quanto em mulheres. Professor, como é que eu posso identificar isso? Como é que eu como indivíduo, posso saber, né, que isso é um problema em mim? Perfeito, a sua colocação. Por quê? A primeira coisa, né, que aparece como um sintoma do autoconsumismo é o que nós chamamos de endividamento. Né? Então, o endividamento é uma característica do consumismo, né, do consumo excessivo. É aquele indivíduo que começa a fazer compras, né, ele não tem o controle sobre essas compras, né, e ele não consegue honrar o seu compromisso. E aí tem uma questão muito importante, né? Esse endividamento, ele pode se tornar o que nós chamamos de superendividamento, ou seja, são aquelas dívidas que dificilmente conseguirão ser honradas ao longo do percurso desse indivíduo. Nós temos que ter cuidado. Então, o primeiro momento é identificar se eu estou endividado devido ao meu consumo excessivo. Segundo, se eu estou comprando algo que eu necessito ou se eu estou comprando algo porque está me gratificando momentaneamente. Então, são duas características que o consumidor precisa estar atento. E às vezes o próprio indivíduo não consegue aceitar, né, doutor, essa questão. Então, é até difícil da própria aceitação, né? Como é que a família pode ajudar? Primeiro momento é você ter uma aceitação que você tem um problema. Então, todo o processo de mudança, Flávia, diz respeito a você ter consciência do problema que você está enfrentando. Né? A partir desse momento, dessa consciência que eu tenho, eu começo a buscar estratégias para vencer, para superar esse problema. Isso é uma regra para a vida em todas as instâncias. No consumo e no consumo excessivo, no consumismo, a regra é a mesma. Primeiro, eu preciso saber que eu não estou honrando meus compromissos, que eu estou comprando coisas muitas vezes inúteis e eu não tenho como honrar esses compromissos. Primeira questão. Segundo, eu preciso buscar ajuda. A ajuda dos familiares é extremamente importante. Por quê? Porque aquele convívio comigo, apesar que não vamos esquecer que o endividamento ele gera conflitos familiares, certo? Agora, eu tenho determinados casos que nós chamamos de transtorno, que é a compulsão. Tem indivíduo que tem a compulsão, então ele compra descontroladamente. Esses casos, nós orientamos a buscar uma ajuda profissional. Primeira questão, quando eu falo ajuda profissional, é educação financeira, por um computador, por um administrador de finanças. Segundo, uma ajuda psicológica, porque existe o que nós chamamos de psicologia do dinheiro. E eu preciso conseguir lidar com o dinheiro. Boa parte da população não consegue fazer isso. Então, primeiro momento, educação financeira. Se eu não consigo resolver, se eu estou tendo problemas emocionais atrelados a essa perspectiva do consumismo, eu tenho que buscar uma ajuda psicológica. Pois é, né, doutor? Tudo envolve a saúde mental, né? Educação financeira, relacionamentos, o consumo consciente, né? Isso pode afetar desde a infância, doutor? Crianças são afetadas, elas podem ser consumistas, assim, ser afetadas desde a infância? Perfeito. Uma criança ela é afetada pela dinâmica familiar. Nós precisamos compreender que a estrutura da personalidade da criança ela é formada até os 5 anos de idade, aproximadamente. O que acontece quando ela começa a acompanhar uma série de ações da própria família, ela torna a reproduzir aquele comportamento. E isso é perigoso. Né? Por quê? Porque eu tenho aí uma necessidade de impor limites para a criança. Né? Limites dentro de uma educação doméstica e limites também dentro de uma educação financeira. Então, hoje, por exemplo, compras por aplicativos em jogos online,
online que crianças adoram, né, é um alto índice de consumo, né, por crianças da faixa etária entre 10 e 12 anos de idade. Então eu preciso ter o máximo de cuidado. A educação financeira não é só para adultos, a educação financeira começa em casa, começa com os familiares orientando essa criança. E os eletrônicos para as crianças, né, nessa primeira fase, né, eles afetam esse consumo, doutor? Sim, tem, com certeza. Por que afetam? Porque hoje, né, os aplicativos, eles têm compras embutidas, né? Então, a criança, muitas vezes, apesar que nós temos uma série de softwares que podem, né, série de aplicativos que podem controlar isso, mas a grande maioria não tem. Então, eu preciso que eu tenha uma orientação, né, para que essa criança ela consiga, né, lidar com essa perspectiva de não consumir esses aplicativos. Porque é uma estratégia, né? Aplicativos, principalmente jogos, eles estão vendendo. Você vai ver jogos internacionais, como Free Fire, como diversos outros, né? E que você vai comprando, né, uma série de passes e isso torna-se um vício. Então, o vício também está presente nesses aplicativos, onde a criança fica condicionada sempre a comprar mais. O senhor falou logo no início, doutor Liésio, que muitas vezes é para preencher uma falta, né? Um vazio. Essa falta, esse vazio, muitas vezes seriam o quê? Afeto, carinho, atenção? Muitas vezes tem a ver com conflitos internos de sentimento de insatisfação, né? Olha só, quando nós falamos de sentimento de insatisfação, é algo extremamente vago, porque ele depende de indivíduo para indivíduo. Mas quando eu não consigo lidar com as minhas emoções, eu preciso encontrar vias alternativas para me gratificar. Então, o consumo, muitas vezes, ele vai preencher esse vazio. Da mesma forma como para outros indivíduos, a comida, ela preenche um vazio interno desse indivíduo, né, algo que ele não consegue alcançar e se gratifica, né, com doces, com açúcar, isso vai levar à obesidade. Na mesma estratégia, no mesmo pensamento, eu posso colocar essa perspectiva para o consumo, né, um consumo inadequado, um consumo não consciente. Então eu vou me gratificar, né? Só que essa gratificação ela é muito rápida, ela é muito momentânea. Isso gera uma nova necessidade de comprar e assim vira um ciclo vicioso. Doutor Liésio, pessoas que estão em tratamento, né, se recuperando desse vício, né, desse consumismo, o que deve ser evitado? Bom, nós orientamos que, primeiro momento, né, você deve ter consciência que tem um problema. Segundo momento, evite cartão de crédito, porque é uma grande armadilha, ou seja, crédito fácil para indivíduos que têm compulsão, ele vai, na realidade, disparar um desejo e uma necessidade não real. Esse é o primeiro foco, certo? Agora, o que eu preciso evitar realmente, né, é perder o controle. Eu tenho que manter o controle. Eu vejo um produto, eu não preciso daquele produto, mas o desejo vai estar muito presente. Eu tenho que ir racionalmente. Então, a dica que eu dou para haver um controle é que antes de comprar, você tente adiar um pouco essa compra. Por quê? Porque você começa a agir racionalmente, se você vai precisar ou não. Então, eu estou andando no shopping, olho uma vitrine, o impulso faz com que eu possa comprar o produto. Mas, o que eu tenho que fazer? Eu quero o produto X, vou deixar para amanhã. Porque amanhã eu tenho tempo para refletir, é até natural o ser humano essa reflexão, né? E eu tenho tempo de controlar a impulsividade. Doutor Liésio, nos momentos em que eu estiver me sentindo meio mal, né, o que é que eu devo evitar? Quais são também os ambientes que eu devo evitar e o que eu devo procurar fazer? Olha só, a primeira questão, né? Eu sempre oriento. O que eu tenho que evitar? Aplicativos de compra. Devido à facilidade, isso gera um autoendividamento. Primeira questão, certo? Quando eu não consigo, né, evitar, né, eu não vou dizer que o indivíduo não tem que ir no shopping, não tem que ir no comércio, tem que ir.
né? Ele precisa lidar, isso faz parte do dia a dia, faz parte do cotidiano dele. Então, eu não estou dizendo que tem que evitar os lugares. Eu estou dizendo que eu tenho que evitar as situações. Né? Então, eu tenho um aplicativo, por exemplo, eu baixo facilmente de qualquer aplicativo de compra, principalmente compra que vem de importados, né, que é muito comum aqui no Brasil, mas nós compramos muita coisa que não há necessidade. Então, o que é que eu tenho que evitar? Evite esses aplicativos. Eu não estou pedindo para você não ir ao shopping, não ir ao mercado, você deve se investir, deve ir ao mercado, deve ir ao shopping, deve ir ao comércio, mas você precisa, né, refletir sobre, né, a consciência, né, sobre a necessidade daquilo que você está comprando e as consequências. Porque, Flávia, as consequências são graves. Né? Consequências como até processos depressivos. Endividamento leva à depressão. Né? Endividamento leva à falta, né, de foco na sua vida. Endividamento leva a conflitos familiares, leva a processos ansiosos, né? Transtorno de ansiedade, muitas vezes, né, ele tem, né, como superendividamento um disparador. Pois é, né, doutor Lies? Nós somos bombardeados a todo dia, a todo momento, né, por propagandas, notificações de lojas, e assim vai. A gente olha para todos os lugares, a gente tem um aviso, uma notificação, uma propaganda, um comercial. Então, a gente tem que ter cuidado e preservar a nossa saúde mental. Nem só de compras o ser humano vive, né? E a gente deve se resguardar. E a Black Friday está chegando aí, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente precisa, daquilo que é necessário. E nem tudo a gente precisa aproveitar. Nem toda oportunidade ela é realmente oportuna, né? Nem toda oportunidade é uma necessidade, não é verdade? Dizendo assim, eu posso ter oportunidade, mas eu tenho que refletir bem, né? É isso que nós chamamos de consumo consciente. Está aí, final de ano, 13º, né? As promoções começam, vai tomar conta do mercado, Natal, presentes, eu tenho que ter o máximo de cuidado com relação a isso. Exatamente, doutor. Então, vou pedir para o senhor dar algumas dicas para os nossos ouvintes que forem aproveitar a Black Friday agora para que não caiam, né, em certas armadilhas, até em próprias armadilhas, né, do próprio cérebro, para que possam evitar de se arrependerem de certas compras depois. Isso. A primeira dica que eu dou é evite, né, a compulsão. Né? Compre o que for necessário. Lógico, né? Às vezes você vê uma oferta tão linda, tão maravilhosa, mas você não precisa daquele item em casa. E você se sente na obrigação, olha, uma obrigação, né, de comprar porque está perdendo bem no negócio. Né? Então, isso, na verdade, são armadilhas que a nossa mente cria para que nós possamos cair, né, nessa impulsividade, nessa compra, né, de uma personalidade impulsiva. Então, primeiro, evita a compulsão. Segunda dica é não ser impulsivo. Né? Não vai perder a promoção, entenda? Né? Porque promoção sempre vai existir. Eu preciso ver o meu orçamento familiar. E terceira dica, tenha educação financeira. Nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Eu preciso aprender a ter uma boa relação com o dinheiro. Eu não estou dizendo que você tem que guardar tudo, não é isso. Eu estou dizendo que eu preciso compreender que o dinheiro ele tem uma finalidade. E a finalidade do dinheiro não é gratificar emocionalmente. Nós nos gratificamos emocionalmente com as nossas relações cotidianas com os outros. Não é com a compra, não é com o produto. Então, tenham cuidado. Doutor Liésio, foi um prazer conversar com o senhor aqui no CBN Maceió. Prazer, Flávia. Prazer, ouvinte. Nós conversamos com o doutor em psicologia, doutor Liésio Pinheiro.